que a gente sempre dedica à saúde, hoje o Nova Manhã recebe a oftalmologista especialista em retina, doutora pela Unifesp, Marina Rosenblatt. Doutora Marina, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia, Michele. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente tem percebido, né, principalmente aí por causa do uso contínuo de telas, que tem havido cada vez mais reclamação de uma espécie de cansaço nos olhos, é isso? O que que tá acontecendo, doutora Marina? Exatamente. Então, assim, com esse período da pandemia e agora muita gente de home office nesse momento atual, muitos pacientes no consultório chegam falando que eles têm uma baixa de visão no final do dia, que está enxergando embaçado, que sente a vista cansada, que tem uma dor de cabeça no final do dia. Então, isso tem sido uma queixa relevante no momento atual nos consultórios oftalmológicos. E isso é decorrente mesmo do uso das telas e o que que as pessoas podem fazer para prevenir esse quadro? E vou emendar mais uma pergunta. É grave, Por doutora? favor. É grave isso? Grave não é grave. Então vamos falar assim como evitar, né, essa Uhum. questão. Primeiro, o nosso dia a dia da maioria das pessoas é tela o dia todo, né? O pessoal fica horas e horas no computador, a maioria das profissões é dessa forma que se resolve. E aí a grande dica fica fazer assim, tem diferentes abordagens, mas uma coisa que eu costumo falar bastante no consultório é fazer pequenas pausas na leitura do dia a dia. Então, em vez assim, por exemplo, você vai ficar 4, 5 horas na frente do computador para resolver, né, fazer a reunião, as coisas que você tem para fazer. Se você, a cada 20, 30 minutos, conseguir olhar distante, não precisa nem levantar da tua cadeira, não precisa, né? Não tenho tempo, não dá para eu ir tomar um café, fazer uma pausa. Não, 20, 30 segundos, você olha para uma janela e depois foca novamente no computador. Isso a gente sabe que já dá uma melhorada na qualidade visual, principalmente ao longo do dia, que é o período que as pessoas reclamam mais do ponto de vista visual. Outra questão também que entra é o ressecamento ocular. Então, a gente recomenda que a pessoa lubrifique constantemente os olhos. E aí, qual colírio usar? Não são todos iguais. Tem que passar numa consulta oftalmológica e o que for mais indicado para essa pessoa em questão vai ser assim prescrito. E óculos, logicamente, pessoas acima de 40 anos não é atípico que elas precisem de óculos para enxergar a uma curta distância. E aí, qual grau? É o grau que eu vou pegar aqui o óculos do meu vizinho emprestado e vou resolver meu problema? Não. O oftalmologista vai te, né, saber. Não é tudo igual, os graus, assim, né? Se, por exemplo, óculos de farmácia tem uma grande variação, então o recomendado para fazer certinho é passar no médico para resolver essa questão. São diferentes estratégias que a gente tem para diminuir esse cansaço, essa fadiga ocular que o pessoal está referindo no final do dia. Pois é, doutora, porque assim, fugir totalmente das telas atualmente é muito difícil. Essa questão da vista cansada, ela, assim, vira e mexe, a gente já tinha essa reclamação, e principalmente com o tempo seco. E isso pode agravar ainda mais essa situação. E uma outra questão, pode se transformar numa miopia permanente, por exemplo, dependendo do esforço que você fizer ali na vista? Exato. Então, o termo vista cansada é um nome que a gente dá para uma condição que chama presbiopia, em termos técnicos, que é uma condição que atinge as pessoas acima de 40 anos, que é uma falência de um músculo que ele é responsável por a gente enxergar de perto. Então, uma pessoa com 20 anos não é assim, não é compatível com a faixa etária dela que ela tem essa tal dessa presbiopia. O problema deve ser outro e que aí tem que ser examinado caso a caso. Então, isso primeiro da vista cansada. E perfeito, Michelle, essa questão do tempo seco tem influenciado muito, porque daí entra uma conjuntura de fatores. A pessoa na frente das telas, seja computador, tablet, celular, ela pisca menos. E o tempo realmente está seco, faz tempo que não chove, então isso tudo contribui para a pessoa sentir olho seco. E quais são, em geral, as manifestações do olho seco?
sente uma sensação de areia, às vezes embaçamento visual, desconforto visual e que tende a se prolongar ao longo do período de trabalho. E você tinha falado mais uma terceira Da coisa, miopia, pera, se eu tem o esqueci. risco Sim, de pronto. se tornar uma miopia permanente. Perfeito. Existe uma condição que chama espasmo de acomodação. Então, quando as pessoas ficam muito tempo nas telas, e como você disse inicialmente, não tem o que fazer, essa é a nossa realidade atual. Então, a gente que tem que buscar estratégias para tornar isso assim mais saudável, esse hábito, né, de se manter nas telas. Então, nessa condição, como eu estava dizendo, que se chama espasmo de acomodação, existe a contratura de um músculo, que é esse que falha a partir dos 40, e que ele fica contraído de um modo contínuo. Assim, é como se você fosse na academia de ginástica, fizesse um exercício específico e a musculatura não conseguisse relaxar depois. Então, por exemplo, no final do dia, quando a pessoa fala, chega, acabei minhas tarefas de hoje, eu vou focar para longe, vou olhar outras, assim, vou fazer outras atividades, e aí ela não consegue focalizar porque esse músculo se mantém contraído, e isso simula uma miopia, mas não é uma miopia permanente. E a grande questão é essa, se você faz as pausas, como a gente falou inicialmente, esse músculo ele tem momentos de contratura e momentos de relaxamento. Isso faz com que no final do dia você não tenha essa pseudomiopia que a gente chama, que é uma miopia transitória, que ela não é permanente. Eu não sei, Legal. Só rapidamente, nosso tempo já acabou, doutora, mas principalmente para as crianças, para os mais jovens, é importante incentivar com que eles olhem mais ao ar livre, que é aquela coisa de vamos admirar uma paisagem, você tentar olhar à distância, até para nós adultos, isso realmente é um hábito que vale a pena, é saudável? vale super a pena. Então, como eu falei, para adultos, a gente tenta intercalar a visão do computador com a visão externa. Não precisa passar 2 horas fora de casa. Você vai fazendo assim 20, 30 segundos de visão para longe, visão para perto. E para a criança, há teoria sim, com relação à miopia, de que o excesso de telas causa um agravamento da miopia na primeira infância. E a gente notou que triplicou a prescrição de óculos para miopia dos 6 aos 8 anos nesse período da pandemia. Então, realmente, a criança ela tem que fazer algumas atividades externas ao longo do dia, esporte, atividade física, e, obviamente, vai ter períodos que ela vai ficar em casa. Mas, assim, quanto mais ela puder permanecer no ambiente externo, isso é totalmente documentado que diminui o aparecimento e a progressão da miopia a longo prazo para essas crianças. A gente agradece muito a oftalmologista, especialista em retina, doutora pela Unifesp, Marina Rosenblatt, que deu aqui uma aula para a gente sobre como a gente cuidar melhor da nossa vista nesses tempos de telas e mais telas presentes nas nossas vidas. Doutora Marina, volte sempre aqui ao Nova Manhã. Um bom dia.